Olá, você internauta, a paz do Senhor, no ar, pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. Nosso entrevistado de hoje é líder da Assembleia de Deus de Missão no Distrito Federal e também líder do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Recebemos pastor Douglas Roberto de Almeida Batista. Pastor Douglas, seja muito bem-vindo ao seu Teologia em Foco. A paz do Senhor, pastor Gilberto, é uma alegria e um prazer participar dessa programação. Pastor Douglas, o senhor é formado em várias áreas como teologia, filosofia e educação, tem mestrado em algumas áreas relacionadas à teologia e educação. A nossa entrevista de hoje tem como foco ética cristã. Vamos ao foco. Pastor Douglas, qual a importância da teologia para a ética cristã, para o estabelecimento, para a construção da ética cristã? Bem, a ética cristã, ela depende de um pressuposto. E para a ética cristã, o pressuposto é a teologia. No caso, a teologia cristã que tem a Bíblia Sagrada como única regra infalível de fé e conduta. Como a ética cristã trabalha com a conduta cristã, então o pressuposto tem que ser a Bíblia Sagrada, por ser ela a regra de fé da conduta, da praxis, do caráter e do viver diário do cristão. Então esse relacionamento da ética com a teologia se dá pelo pressuposto que é o mesmo. O pressuposto teológico e o pressuposto da ética é a Bíblia Sagrada. Sendo assim, então é impossível se fazer ética cristã sem considerar teologia. Exatamente. Não se pode desassociar a ética cristã da teologia, uma vez que o pressuposto é o mesmo. Quando nós relativizamos isto, quando nós abrimos mão da Bíblia Sagrada como pressuposto da ética cristã, nós saímos do contexto bíblico doutrinário e entramos para a relativização, o que não pode acontecer. E esse é o problema que nós estamos enfrentando hoje, essa crise de integridade, essa crise moral, essa crise de valores, essa crise ética é justamente porque estamos se afastando do pressuposto que é a Bíblia Sagrada. Em um trimestre próximo passado, o senhor foi comentarista de lições bíblicas que falou sobre valores cristãos. Bem, como é que um cristão pode tratar a questão das coisas que são legais e em contraponto o que é antibíblico? Por exemplo, algo está na lei, mas fere as escrituras sagradas, fere os princípios bíblicos. O cristão deve se comportar como diante de situação como essa? Bem, de fato, o cristão ele vive um conflito de cidadania, porque ao mesmo tempo em que nós somos cidadãos aqui desta terra, nós também somos cidadãos dos céus. E como cidadão dessa terra, nós temos a Constituição, nós temos as leis, nós temos os decretos, e como cidadão do céu, nós temos a Bíblia Sagrada. Então, nós vamos ter que decidir qual destas leis vamos seguir, quais destas leis vão ser a regra de fé ou a regra de conduta. No caso de uma lei que contraria um preceito bíblico, nós vamos voltar sempre ao contexto da própria narrativa das Escrituras. Quando, por exemplo, Pedro e João, após terem, em nome de Cristo, curado o aleijado lá na porta do templo em Jerusalém, eles foram levados pelas autoridades à prisão, lá eles foram açoitados e foram proibidos de falar o nome de Cristo. E aí a frase dita pelos apóstolos, que se imortalizou, foi a seguinte: nós não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Nesse sentido, então, quando há conflito da legislação em vigor com a palavra de Deus, o cristão faz opção pelas Escrituras. É o caso, por exemplo, do aborto. O aborto no Brasil, existem 3 cláusulas de exceção. É o aborto em caso de estupro, em caso de anencefalia, em caso de risco de morte ou risco de vida para a mãe. Aí o cristão tem que tomar decisão pelas Escrituras, que prevê o início da vida desde a concepção.
Mas há quem interprete, por exemplo, esse texto: é melhor obedecer a Deus do que aos homens, como um chamado a rebelar-se contra as leis estabelecidas no país? Os que fazem essa interpretação a fazem com um propósito de conduta inadequada, porque não é esse o sentido bíblico. Importa obedecer a Deus no sentido de não ferir os princípios, não mentir, não roubar. Há algumas coisas, por exemplo, que são legais, são previstas, mas não são morais. Então o cristão tem que fazer essa opção. Pode ser legal, mas não é moral. Então aquilo que não é moral, eu não pratico. É nesse sentido que o texto bíblico fala. Não de se rebelar contra a autoridade, de desobedecer às leis de modo proposital, até mesmo em contradição à própria Escritura, porque a palavra de Deus ensina que o cristão deve estar submisso às autoridades constituídas, desde que essas autoridades não obriguem o cristão a negar a fé ou viver de acordo com o preceito secularista em detrimento da doutrina bíblica. Então, bom senso e a moralidade seriam uma espécie de filtros? Com certeza. Porque Jesus, certa feita, perguntaram se era para pagar tributo a César ou não, e ele assim deu uma lição, trouxeram uma moeda até ele, e ele disse que era para dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus, dando lições, na verdade, que é necessário que sejam obedecidas as leis humanas. Com certeza. É o cidadão ético, o cristão que preza pela sua conduta de acordo com as Escrituras, ele precisa dar exemplo de comportamento social também, cumprindo as leis, declarando seus impostos, pagando as suas responsabilidades fiscais e atentando para toda a norma vigente, tendo como filtro o bom senso e as Escrituras Sagradas para a decisão final da sua tomada de conduta. Nós vamos para um breve intervalo e já já estamos de volta com o seu Teologia em Foco.